Se concentre no que Deus tem falado com você e te feito entender. Não é o que Deus está falando com a igreja, o que Deus está falando com você que você tem entendido. Tem assuntos que estão ativos na nossa vida e que eles estão aqui no nosso coração permanentes. Eu não estou falando daqueles que são latentes, sabe? Aquele que de tempo em tempo, eu estou falando daquele que você não esquece, aquilo que você, em determinado momento, vem uma palavra e aquilo não sai do seu coração. Um perdão que deve ser liberado, uma reparação a alguém que deve ser feita. Deus tem feito cada um de nós vermos, entendermos e pensarmos em coisas que não é por acaso, é com propósito. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida, que é agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Começa aqui já algo que a gente não pode deixar passar, né? Apesar de Saul ter vivido e feito, né, o que o Senhor aprova por um tempo, teve muita coisa boa que Saul fez com o propósito errado, com a intenção errada e a motivação errada. Essa frase aqui, se o final dela tivesse certo, o começo não teria existido. Qual seria o final? Os israelitas tinham feito um acordo com eles, né, com os gibeonitas, sob juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Se o zelo do Saul tivesse sido pela palavra do Senhor, ele não teria mexido, ele não teria colocado a mão em algo que o Senhor tinha validado. Então, começa aqui. Porque é em seu zelo por Judá e por Israel. Eu não acho isso certo. Isso aqui para mim não está no lugar certo. Isso aqui não é dessa forma, tá bom. E tem coisas que a gente olha, pensa, vê,
e tem uma opinião. A gente sempre vai ter uma opinião para todos os assuntos, para cada situação que nos cerca. Mas antes da opinião deve vir o que Deus estabeleceu. E Deus validou o acordo que os israelitas, por meio de Josué, fizeram com os gibeonitas. Aquilo já vinha há gerações, há centenas de anos. E não era aquela que devia ser a demanda do Saul. Que é assim, às vezes a gente pensa, né? Interessante que os gibeonitas os gibeonitas podiam até ser um fardo. Sabe, você ter algo ali no teu meio, você ter algo na tua casa, você ter aquele trabalho além do teu trabalho, você ter um custo, um gasto, você ter uma tarefa para fazer que não é legal, não é agradável, não é leve. Que é o que isso aqui pode representar na vida de cada um. Não é algo que se você escolhesse, né, o que você vai colocar na tua vida. Hoje, com essa cabeça, com essa mentalidade, talvez você não colocaria mais, porque em outro tempo colocou. Talvez você não teria colocado nunca, porque não foi você que colocou. Talvez não teria feito dessa forma, porque não foi você que fez. Então, está claro aqui que o Saul não teria feito esse acordo, né? E o histórico dele mostra, né? Lá o Naás, na época que o Naás queria tirar um olho de cada um, ele não aceitou. O Saul, ele tinha uma boa visão para algumas coisas. Não, o que não é para ser, não vai ser. Só que veja, isso aqui não afetava. De fato, isso não afetava Israel nem Judá. Mas nisso, o Saul quis mexer e equivocadamente mexeu. Já com os amalequitas, que o Senhor mandou, Deus mandou o profeta ver e deixou claro, exterminar todos os amalequitas. Vamos lembrar, lá atrás, naquela batalha, né? Que Moisés ficou lá em cima do monte, o Senhor deixou um memorial. Haverá guerra contra os amalequitas de geração em geração. E na dos amalequitas, depois, o Saul não teve aquela mesma força, ele não empregou o mesmo zelo. Isso aqui é uma coisa que a gente já precisa começar o nosso dia, né, para você que está começando com este culto, né, eu sei que teve aqueles que começaram já às 5, mas você que está começando agora, você precisa fazer essa peneira, né? No que tem colocado força para mudar e que de repente não requer mudança, não requer atitudes novas. Tem coisa na vida da gente que não deve ser o nosso foco, que não deve sugar a nossa energia. Tem coisa na nossa vida que não deve ter sequer a nossa atenção. Mas tem coisas que devem ter a nossa atenção e que provavelmente não é aquilo que nós tínhamos colocado atenção. Força,
que não tínhamos colocado um foco naquilo para resolver, para ver definições. Então, resumindo esse versículo, ele devia ser: e Saul, pelo seu zelo pelo Senhor, pela palavra do Senhor, não mexeu nos gibeonitas, mas exterminou os amalequitas. Que maravilha que seria, hein? Que bênção que seria. Mas não. Ele foi mexer numa área que ele não tinha que mexer, ele foi... Sabe, a gente vê hoje essa perda, esse desvio de finalidade, de propósito, né? Sempre tem gente que está colocando uma energia, uma força, que está, sabe... Tem uma área que é difícil, é complicada, é chata, de repente até está diante de mim. Às vezes eu tenho situações dentro da minha casa que precisam de uma atenção, que eu vou ter que dedicar tempo, eu vou ter que orar por isso, que eu vou ter que sentar com pessoas e conversar com elas, ensiná-las. Talvez eu perdi um tempo da minha vida que eu não ensinei, que eu vi coisas acontecendo que eu não tratei, que eu acreditei, né? Eu tive a fé que o capitão de Cafarnaum não teve, que não, isso aqui vai se resolver sozinho. Não, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai entender e ela vai parar de falar isso, ela vai parar de fazer isso, ela vai parar de tratar tal coisa como ela trata. De repente eu não fiz, eu não tratei, eu não mudei, eu não coloquei a minha mão. E agora isso está estourando na minha face. Isso está acontecendo diante de mim, está acontecendo comigo, está acontecendo na minha casa, está acontecendo no meu trabalho, está acontecendo na minha empresa, está acontecendo na área que eu estou. E o que pode acontecer? Eu posso ter isso, e isso está claro para mim. Trata a área que você deve tratar. E aí, em vez de eu tratar isso, eu estou, olhando para coisas que não vão resolver o meu problema, que não vão mudar a minha vida e que, inclusive, não vão agradar a Deus. Mas eu estou colocando força nisso. Eu estou colocando agora o meu tempo nisso, eu coloco a minha mão nisso, eu coloco a minha energia nisso. Uma das coisas que mais a gente vê acontecendo, e um exemplo disso, é na parte financeira. A parte mais fácil de eu exemplificar para você. A gente vê que tem pessoas que elas têm situações financeiras. E aí elas têm, elas ouvem, a palavra mesmo levanta, um tema, a palavra levanta um assunto, a palavra levanta ali algo para que aquilo seja o alvo daquela pessoa, o alvo daquela empresa, o alvo daquele empresário, o alvo daquele profissional que não está tendo sucesso. E é óbvio que se aquilo ficou muito tempo, anos, sem ser tratado, o problema não está simples, não está fácil de resolver, não é rápido. Só que aí a gente pega uma coisa que é do momento. Em vez da pessoa pegar aquilo e falar, eu preciso começar em algum momento, preciso começar, então eu preciso trabalhar os meus gastos, porque não tá, eu estou devendo, eu preciso investir certo o dinheiro da minha empresa, eu preciso canalizar para aquilo que é necessário. Tem gente que é aquela história, a bispa mesmo já pregou isso. A pessoa, às vezes, ela tem uma dívida, a vida dela está travada porque tem coisas agora que ela não consegue passar dali, porque ela tem um nome comprometido, está negativada, não consegue fazer investimentos em áreas necessárias na vida, na empresa dela.
E aí ela tem uma bênção, né, de semeaduras que ela fez, de orações que ela fez, e ela recebe, ela vê acontecendo algo e entra um dinheiro que ela não contava. Se eu tenho uma dívida, é porque eu usei o dinheiro. É ou não é verdade? Eu usei. Comprei algo, fiz um empréstimo, fiz algo em determinado momento. E quantas vezes que a gente vê isso? Aí a pessoa recebe um dinheiro, faz uma venda alta, entra uma causa que ela estava aguardando na justiça, recebe uma herança, algo acontece, ela tem um acerto no trabalho dela, faz um grande negócio e entra um volume que ela não está acostumada a ver. A pessoa pode pegar e falar, não, eu vou resolver agora essa área da minha vida, eu vou negociar minha dívida e vou pagar. A minha empresa está requerendo um investimento em tal área, porque isso trava, isso impede. Tem tal situação que eu não paguei, tem impostos, né, que eu tenho que pagar aí, que eu estou... isso me trava, estou dependendo de usar o CNPJ de outra pessoa, o nome de outra pessoa, eu ainda tenho que ceder parte dos meus lucros para outra empresa, porque eu não posso, né, ter uma empresa corretamente diante do fisco, do governo, enfim. Quantas vezes que a gente vê uma situação como essa, em vez da pessoa pagar o preço, literalmente, né? Vou pagar o que eu devo, vou resolver a minha situação, de repente eu estou contando aqui com um patrimônio alto, eu vou pegar parte desse patrimônio, eu vou colocar aqui para resolver essa situação. Não. Tem aqueles que pegam e vão fazer uma viagem, tem aqueles que vão comprar algo, como um carro, tem aqueles que vão fazer uma reforma para mudar, vou trocar os móveis porque meus móveis estão antigos. Não, eu vou trocar agora o acabamento da minha casa, a cor, porque isso aqui já tá velho. É colocar a força, é colocar o foco, é pegar o dinheiro, que quantas vezes que isso é visto, que Deus envia para um propósito, Deus está enviando para a pessoa não mudar e ter um prazer, um gosto, Deus está enviando para a pessoa, ela dar uma guinada na vida dela, não para ela ter, sabe, aquele momento, aquele um mês de férias, para ela, de repente, ter o gosto de andar num carro novo, de reformar a casa ali, de trocar mobília, não, Deus está dando a condição que a pessoa vem pedindo, que ela vem ouvindo, para a guinada que a vida dela precisa ser dada. Mas ela coloca a energia dela, ela coloca o foco dela naquilo que não deve. Quer dizer, a palavra zelo do Saul, né, que eu colocaria o foco que ele colocou, não era agora em Israel, em Judá. Sempre devia ter sido na palavra, no Senhor, na lei do Senhor. Tem gente que às vezes quer justificar algumas decisões com a palavra, inclusive. Não, porque a palavra fala que a gente tem que ter o melhor dessa terra. Antes de você ter o melhor carro, você tem que ter o melhor nome. Antes de você conhecer determinado lugar do mundo, você tem que conhecer sobre a palavra integridade. Então, não venha com essas frases, sabe, que você ouviu no Instagram ou que você viu no testemunho de alguém que já passou pelos processos. Porque tem gente que quando, mas o que você foi fazer? Agora você foi fazer isso, agora você foi comprar isso, agora você foi gastar o teu tempo com isso. Não, mas a palavra não diz que a gente tem que viver isso, que tem que ter isso.
Sim. Mas a palavra diz, a gente leu inclusive na segunda-feira, na hora dos valentes, que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. E não é o meu, não sou eu que faço esse tempo. Inclusive, quando eu tenho sabedoria, a cada tempo da minha vida vai ser melhor do que o outro. Saul aqui, ele podia ter sido muito... Aliás, Saul recebeu de Deus tudo o que ele precisava para ter uma vida abençoada. Como eu recebi, você recebe. Tudo quanto diz respeito à vida, o Senhor já nos deu. Não tem a ver com o que Deus dá, tem a ver com o que nós fazemos com o que Ele deu. Tem a ver com o que nós fazemos, porque dar Ele deu. Dar, Ele dá. Ele dá. Mas como eu estou lidando? Então, continuando, isso aqui foi só a parte do Saul. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seão, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso,
Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Eu posso colocar meu foco, minha cabeça, me envolver com várias coisas e me esquecer daquilo que é importante para Deus. Eu posso. E vai chegar a conta disso. 3 anos que a terra estava vivendo uma fome, no caso de Davi, sem precedentes. Sem precedentes. E Davi, foi até o Senhor, consultou o Senhor. O que está acontecendo, O porquê disso aqui? E a gente precisa, Isso aqui é uma palavra que a primeira coisa que ela faz em cada um de nós é resgatar a fé nas coisas espirituais. É trazer, Porque tem coisa que a gente olha e até pensa, mas está tudo certo. Às vezes você pega e fala, o que eu estou fazendo de errado? E nada que Deus te traz como uma consciência, ainda que pareça uma consciência atrasada, nada é por acaso. Veio a crise, veio a fome sobre a terra, uma situação generalizada que requereu uma atitude do seu líder. Davi foi ao Senhor e o Deus, ele disse, isso é por causa, essa maldição é por causa da família sanguinária de Saul. O que eles fizeram, com os gibeonitas. E o que aconteceu? Às vezes isso acontece, a gente vê e fica pensando, mas cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus? Pensa bem, quem era Saul? Quando ele fez isso, o que ele era? Qual posição que Saul ocupava em Israel? Rei. Quem em Israel podia com Saul? Quem? Saul tomou uma decisão drástica. Uma decisão injusta, uma decisão séria. Vamos exterminar os gibeonitas. E fez uma matança, Você já pensou quantas pessoas que viram aquilo e pensaram, meu Deus, isso aqui não está certo. Isso aqui não é justo. Ele fez o que ele achou que devia fazer. E quantas pessoas devem ter até perdido a fé em Deus, Vendo aquilo e pensando, para que isso? Por que está fazendo isso? Qual o propósito? Qual a finalidade? Isso não é justo. Tempo depois, a família dele pagou. 7 descendentes dele pagaram. 7. Que não precisavam ter morrido. Nós aprendemos que o nosso teto, o meu teto, é o piso da minha próxima geração. O que significa isso? Que tem coisas que está aqui na minha cabeça, eu tenho consciência. A minha liderança é o que eu sei, é o que passa pelo filtro do meu conhecimento revelado. Então, eu sei que há uma lei espiritual.
como eu trato essa lei? Eu respeito essa lei? A gente que tem filho tem que lembrar que o que eu estou fazendo com a mãe do meu filho é o que alguém pode fazer com a minha filha. O que você está fazendo com o pai do seu filho é o que alguém pode fazer com o seu filho. Não é só fisicamente, é mentalmente, é em consideração. O que eu estou fazendo com o que passa pela minha mão, se passa pela minha mão poder, dinheiro, se passa pela minha mão materiais. Tem gente que às vezes, não, mas eu só lido com uma caneta. O que é isso? Cuidado que o dia da manhã você pode precisar só de uma caneta e quando você estava lidando com uma caneta, você não cuidou bem. Você não tratou bem. Aí naquele momento que você precisa de uma caneta para escrever algo, você não vai ter a caneta que você não tratou bem lá atrás e essa caneta vai te fazer muita falta. Falo literalmente, falo figurativamente. Às vezes a gente vive coisas e nada está acontecendo se não houve, diga, se não houve, uma causa consistente. O que aconteceu aqui em Israel foi porque houve uma causa, um motivo consistente. A maldição sem causa não pega. Você vai viver isso, viu? Vai acontecer isso com você. Às vezes é lançada uma maldição. Aí você vai falar, e por que pega? Porque você que recebeu a maldição deu uma causa consistente, quer dizer, você deu uma legalidade para que aquela maldição ela se cumprisse na sua vida. O Saul, ele deu legalidade para condenar a sua geração. Ele deu legalidade. Por quê? Porque quando passou por ele o cumprimento da lei do Senhor, de coisas que haviam sido estabelecidas, ele não cumpriu segundo o que o Senhor determinou. Ele fez do jeito dele. Eu acho que é assim. Eu penso que deve ser assim. Sabe uma coisa que a gente tem que se preocupar? Principalmente, quanto mais eu tenho, quanto mais conhecimento, quanto mais poder, quanto mais eu conduzo pessoas, mais eu tenho que me preocupar com isso. O que eu estou cobrando das pessoas, só que de repente quando chega na minha vez eu não cumpro, eu não faço. Eu me aproveito da minha posição e eu não faço o que eu exijo das pessoas. Às vezes eu cobro, eu exijo, faz isso, você tem que fazer assim. Quando você tiver tal coisa, você vai fazer dessa maneira, mas eu não faço. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando um peso de injustiça na vida dos meus descendentes. Eu estou contaminando, eu estou limitando os meus descendentes. E eu posso passar. Você vai dizer, mas essa pessoa pode passar, às vezes agindo dessa maneira injusta, desproporcional. A pessoa só está que cresce, a pessoa só está que aumenta. Pode até crescer e aumentar. Mas a pessoa está colocando um limite. Ela está abrindo um buraco na construção da vida dos seus descendentes. Ela está colocando um abismo que vai ser intransponível. Saul, quando usou o poder, usurpou do poder para, na desproporção dele com os gibeonitas, ele causar extermínio,
ele trouxe extermínio para a sua próxima geração e para ainda a sua segunda geração, porque filhos e netos dele também foram exterminados assim, sem estar numa guerra. Porque veja que para o Senhor pesava muito isso. Eu mato numa guerra. Eu tenho um propósito para matar. Então, eu estou sendo atacado, eu estou me defendendo, eu estou cumprindo com um papel de marido, de pai, né, de muro da minha nação. Você vê que ninguém era condenado, ninguém era, não era exigido as vidas que os israelitas, eles exterminavam numa guerra contra inimigos, de gente que blasfemava contra Deus, que trazia contaminação, que profanava o templo do Senhor. Mas quem matava sem um propósito, quem matava fora da guerra, quem matava fora de estar defendendo a causa do Senhor, a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, tinha consequências. Davi teve consequência de não poder construir o templo. Davi perdeu filhos dele também. Quando ele tocou num homem que lutava as causas do Senhor, que era Urias. E Davi não tocou na pele do Urias para lhe causar uma ferida. Não pensa assim, não. Aquela mentalidade rasa, que tem gente, não, mas eu não coloquei minha mão nisso. Mas partiu da tua mente a ideia, a sugestão que você deu, a condição que você deu, se você financiou isso. Tem gente que hoje vê os filhos vivendo situações pelo tanto que financiou e ainda indiretamente financia o pecado. Tem coisas que você traz para dentro da sua casa, que você já ouviu. Não é o que eu penso, não é a minha opinião não pesa, não define, não limita e não faz a sua vida avançar. Minha opinião não, porque tem gente que às vezes ouve o pregador falando e fala, ai não, mas você está falando, isso é o que você pensa. Eu estou te pregando a palavra, estou te mostrando fatos que aconteceram. E aqui eu estou mostrando para você como, por que esses fatos aconteceram. Tem gente que já vive hoje situações de maldições que trouxe e que ainda mantém na vida. Que pode agora falar, não, eu vou quebrar isso. Eu vou voltar atrás nisso, eu vou resolver isso. Então vamos diferenciar aqui duas coisas. Tem coisas que não são o seu problema, não são fardo pesado que você diz que é. São situações que você tem, que você pode, e que você deve carregá-las, porque elas não são o seu problema. Vamos aprender com isso. Os gibeonitas eram um problema de Saul? Sim ou não? Não. Os gibeonitas eram um fardo pesado que o Saul carregava? Não. Ele tinha que ter mexido, tocado nos gibeonitas? Então, primeira mentalidade que tem que mudar aqui, Você que vem falando, murmurando, sabe? Procurando pelo em ovo. Tem gente que procura o pelo em ovo, e quem procura pelo em ovo acha. Quem procura pelo em ovo acha. Porque, sabe, tem gente que esmiuça situações e, não, porque isso aqui agora, porque, sabe, tem gente que é rei de formigueiro. Tem gente que se apega, sabe, em cada coisa minúscula, e pela condição, pela posição, a pessoa exalta aquilo, aí tem aquelas pessoas que ouvem, né, e que também vivem, né, de bajulação, e olha
olha o que o fulano fez, né, no reino de formiga dele, olha, a pessoa lidera, né, 10.000 formigas, olha, o formigueiro da pessoa está mais alto do que estava antes, né, porque tem gente que se gaba, você vê que a pessoa, ela não tem uma conquista, ela não tem ela não faz uma história inquestionável, porque podem até não gostar, podem dizer, mas não é uma história inquestionável, porque tudo que ela pôs a mão, que ela fez, o que ela diz que construiu, que conquistou, quando uma pessoa imparcial, quando uma pessoa com isonomia, uma pessoa que não é um bajulador, uma bajuladora, que não tem nada ali, né? Olha, de repente fala assim, comum. Não tem nada de grandeza nisso, não tem nada de espetacular nisso. É comum, mas a pessoa está fazendo um marketing em cima daquilo. De repente ela exalta, autoexalta, né, as suas conquistas, e não é nada disso. E por outro lado, ela priva, tira. Então, esse não deve ser o nosso foco. Às vezes, as reclamações, por que isso? Porque o problema da minha vida é meu casamento, o problema da minha vida é meu pai, o problema da minha vida é minha mãe, o problema da minha vida é tal lugar, o problema da minha vida é... isso aqui é o fardo. Não é. A nossa vida, ela está se definindo, já muita coisa foi definida pelo que eu sei, que Deus me fez saber, ouvindo no culto, lendo a Bíblia, recebendo revelações do Espírito Santo. E como eu passei a tratar o que antes eu não sabia e passei a saber. Tem gente que não mudou. Tem gente que não mudou o respeito com os pais. Tem gente que não mudou a importância que passou a dar ao que é santo, diferenciando do que não é santo, do que é secular. A maneira como eu passei a consagrar a minha vida, consagrar o meu tempo, consagrar o meu dinheiro. Porque você pode até ter aumentado o conhecimento e não mudado nada, mas a tua vida muda com isso. Quando você não sabia, Deus não trata o culpado como Deus não trata. Então tem gente que, por exemplo, enquanto não ouviu sobre dízimo, não tinha problema com a vida financeira na igreja. Tem gente que nunca teve problema com a vida financeira, até chegar à igreja. Depois que chegou à igreja, deu um tempo, a pessoa começou a ter problema na área financeira. Vai dizer, por quê? Porque a pessoa antes não sabia o que era dízimo. Não sabia. Então ela não dizimava porque ela nem sabia o que era. É ou não é? Aí ela passa a saber e ela tem a opinião dela sobre aquele assunto. Eu acho que não é assim. Nunca dizimei. Nunca dizimei, mas também não sabia. Não, eu não acredito que seja assim. Ou seja, a pessoa, ela pode tratar que isso é uma coisa da igreja, é um interesse financeiro, comercial da igreja, que é uma determinação humana. Ela pode pensar. Mas aí não é a igreja que vai mudar a vida financeira dela. A igreja não amarra a vida dela. A igreja, você pode ter certeza, nem publicamente, nem nos bastidores, ninguém ora. Senhor, amarra a vida do não dizimista. Senhor, amarra. Senhor, amarra. Nós vamos nos reunir na madrugada, numa vigília, para declarar que Deus amarre a vida dos não dizimistas. Não. A gente pede para Deus abençoar, para Deus levantar, para Deus honrar, para Deus estabelecer pessoas, colunas, girês. Não para amarrar. Nem a vida dos nossos inimigos nós oramos para Deus amarrar. De quem se opõe à obra, de quem se opõe, né, à pregação do evangelho, de quem causa qualquer transtorno, seja vizinhança, sejam autoridades que podiam, né, abreviar o termo de algumas coisas e dificultam. Não, a gente não faz isso.
Imagina então de quem está dentro, de quem está aqui, ouvindo a palavra, buscando, né? Não faz. Até porque a gente conhece a palavra, a gente não vai pegar maldição. Porque quando eu lanço maldições, eu pego maldições. Saul amaldiçoou com as obras dele os gibeonitas. E depois a descendência de Saul e o reino de Israel dependeu da bênção dos gibeonitas. Olha que coisa. Não foi o que o Davi disse? Para que vocês abençoem a herança do Senhor. Não são palavras minhas, tá? Eu li aqui com você. Para não falar, não, isso aqui Deixa eu ver aqui essa expressão, que é importante. Às vezes hoje você tem o poder, e eu faço, eu asso, eu frito, eu cozinho. Agora eu vou... Cuidado para você daqui a pouco não estar na mão. Aqui, ó. 3. Que posso, na verdade, a pergunta certa deveria ser, né? Ó, que devo fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Não se engane e não se deixe enganar. O que manda é receber, não, o que manda é ficar com o que você recebeu. E ó, o Davi aqui teve que colocar a barba dele de molho, porque ó, sou rei. Passei pelo mais difícil, enfrentei a perseguição do Saul, venci o gigante, venci os filisteus. Você pode ter vencido na vida, você pode ter saído da escola, você pode ter saído lá da comunidade, da miséria, você pode ter saído lá do sertão, lá da seca de determinada região, você pode ter, igual aqui, né, tem a grande questão migratória, você pode ter saído da situação de um status ruim e agora você tem um documento, ufa, estou aqui com o meu cartãozinho verde agora eu posso entrar, sair, eu não preciso ter medo da autoridade. Você pode ter vencido uma situação nessa terra, você pode ter superado, mas você pode agora ser travado por uma lei espiritual. Você pode lidar agora com uma situação que o teu pai não fez quando sabia, que a tua mãe não fez quando sabia, e agora o que eu faço? Faz o que é certo diante de Deus. Não faça o que você quer, faz o que você deve. Obedeça ao mandamento do Senhor. Você tem condições hoje? Seja fiel a Deus com o que Ele colocou na sua mão. Se Deus tem te incomodado para que você esteja na igreja, para que você, esse tempo, você não tem que correr depois para a igreja. Você não tem que correr por uma doença, correr por uma miséria, correr porque agora você não tem tempo e você tem situações que você não resolve sozinho. Construa algo. Erga as paredes da sua casa espiritual. Fecha a cobertura espiritual da tua casa. Se você é uma pessoa que você tem filhos pequenos, adolescentes, gasta tempo, ensina. Não ensina só, não fica tão preocupado com que escola. Aqui, por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho falado, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, e aqui eu sou um exemplo. Um dia, antes de eu colocar a Linda numa escola, existe um negócio aqui que é uma grade que tem, né? Você tem um site aqui, isso aqui. O que tem de gente que faz vídeo em cima disso, e eu até depois fiquei sabendo que a Iana, né? A Iana tem Instagram e mostrou para mim alguns vídeos de que a pessoa vem para cá, né? Tem gente que só vem para cá, para os Estados Unidos, para o filho poder estudar, né? Aprender o inglês e ser formado, né? Já de forma bilíngue, enfim. Então, existe um negócio aqui que são as notas que cada escola tem, que vai de 0 a 10. Né? Então, tal escola é 9 de 10, tal escola é 8 de 10, tal escola é 5 de 10. E tem escola que a nota é baixa.
E às vezes você via, né, essa busca, né, e não dá para você conciliar tudo. Por exemplo, para uma pessoa morar perto da igreja, aqui onde nós estamos, o vinde a José não tem como, se ela tiver criança pequena ou numa idade até os seus 13 anos. Famoso ensino fundamental do Brasil. Não tem como, aqui perto, eu vou morar perto da igreja. Não tem como ela pegar uma escola de nota boa. E teve gente que veio, não, mas se eu colocar tal, o que importa. E eu não falo isso. Eu vou falar para você, mas eu não. A escola que eu coloquei, a Linda, é uma escola de nota baixíssima. Mas todo dia, não é o que ela está aprendendo, ela tem que aprender, né? Ela tem, por lei, que ser alfabetizada, aprender as matérias e desenvolver. Mas isso para mim não está nem nas 3 coisas que mais importam para mim. Então teve gente já que ficou preocupada, mas se eu vir para perto da igreja, não tem escola, que as escolas não são bem... eu não consigo agora lembrar a palavra, não são bem, né, não estão ranqueadas, não estão bem ranqueadas, né, aqui tal. Eu falei, o que importa não é o que teu filho, tua filha está recebendo na escola, mas o que ela está recebendo espiritualmente. Vale muito mais uma criança que está numa escola de nota 2, pensou que eu ia falar o quê? 5, né? 6, não 2, 3, que é o que tem a região aqui. 2, 3, mas que está constantemente na igreja, que está na escolinha, que está lidando com criança, que está recebendo unção, que está no meio da palavra, que está aqui ensaiando para louvor, que está fazendo peça com teatro, que está sendo afiada, né? Que quando o pai não vê uma coisa, ou a mãe não vê, o pastor vê, chama, ajuda, corrige, que está com o filho do obreiro, que está com o filho do membro que chegou há mais tempo, que já pega a palavra, que fala mesmo a língua espiritual, ou assim, vale muito mais do que você está na escola que é 8, 9 ou 10 de 10. Porque o que você pega? Você pega hoje os jovens que estão saindo de escolas 10 de 10, 9 de 10 e 8 de 10, mas que não tiveram a palavra, e o que você mais vê hoje é saindo ateu. É ou não é verdade? O que adianta você ter um Einstein na tua casa, mas que é ateu, que não crê em Deus, e que você vai ter a maior decepção na sua vida, que se o Senhor levar o teu filho, você sabe que nem salvo ele foi. Vale a pena? As notas altas, vale a pena? Eu não estou dizendo que você tem que aceitar a nota baixa do seu filho, não. Mas estou dizendo que nós devemos tomar decisões, primeiro pelos valores espirituais que nós temos e sabemos. Os valores que nós temos e sabemos. Então, quando eu tenho que soltar algo, eu vou soltar o que é secular. Para segurar o que é espiritual. É o que eu falo para pessoas. Tem gente que eu estou vendo definhar, porque não teve a força para, quando tinha a opção, eu vou tomar uma decisão, eu vou mudar para perto da igreja. Não mudou. Aí fica se arrastando. E faz, e trabalha, e vence, vence essa situação. Mas essas vitórias não estão ficando nas mãos da pessoa. Que é o que Davi fez de sábio. Eu recebi a herança do Senhor. E agora Deus falou, você quer manter a herança? Quero. Obedeça o que o Saul não obedeceu. O que ele disse? Vou obedecer. Chegou e pagou o preço que ele tinha que pagar. E outra coisa, não foi a qualquer preço. Foi de acordo com a sabedoria. Porque quando ele foi cumprir, na linha, na proximidade dos descendentes de Saul, Davi tinha um dentro da casa dele, que estava com ele no palácio, comia na mesa com ele, que era quem que era?
Mefibosete, está escrito aqui. Então agora eu vou matar o Mefibosete. E o Mefibosete, Mefibosete, vamos falar aqui que era um tipo de fardo. Pequeno, leve, na vida do Davi. Era ou não era? Espera aí. Não basta eu ter visto o que o Saul provocou por não cumprir com a palavra que a Bíblia usou aqui, por não cumprir com qual foi a palavra aqui? Que é uma palavra que tem crente que parece que não considera essa palavra como uma palavra espiritual. Acordo. Acordo. Você fez algum acordo com alguém? Com uma pessoa, com um irmão na fé? Se apalavrou, cedeu sua palavra, você se comprometeu, cumpra. Davi se comprometeu com Jonatas, que ele cuidaria, que ele manteria a descendência dele. Chega agora, e vem uma situação mascarada de agora dá para eu resolver isso. Não, eu fiz um acordo com Jonatas. E esse aqui, eu posso pegar qualquer descendente do Saul, menos esse que aí eu fiz um acordo que eu não faria. O que Davi disse que não faria aos descendentes de Jonatas? Mal. Matar é fazer mal, não é? Tem um mal pior que uma pessoa pode fazer para outra do que matar ela? Então, eu vou cumprir o que tem que ser cumprido, que o Senhor determinou, mas eu não vou passar por cima de um acordo. Tem gente que está buscando meios para quebrar acordos. Tem gente que se lembra do que se comprometeu enquanto é conveniente. Quando para de ser conveniente, a pessoa não se esquece. Ela ignora o que ela falou, ela ignora o que ela se comprometeu. E é por isso que a gente vê pessoas, mesmo dentro da igreja, que estão fazendo campanhas, estão fazendo orações, estão jejuando e não estão vencendo situações. Porque elas ou os pais delas deram causas consistentes que são legalidades, e uma legalidade humana para uma maldição traz uma legalidade demoníaca para a vida da pessoa. Quer dizer, é um reino da sua vida que não é Deus quem governa, mas é um demônio que governa. Com miséria, com fome, com desacertos emocionais constantes, com uma doença, uma enfermidade. O que eu faço? Deus está falando. Deus fala. Tem coisas que Deus está trazendo à tona, Ele está levantando. É como se tivessem coisas enterradas, que a gente passasse por cima, tivesse terra em cima e a gente não vê. Deus está levantando e mostrando, isso aqui precisa ser colocado em ordem. Isso aqui precisa ser respeitado e não está sendo respeitado. Isso aqui, a maneira como você está conduzindo tal coisa tem que mudar, não está boa. Não está boa. Essa palavra que foi dada e que não foi levada a sério, você falou, você abandonou, você não tratou. Trata isso aqui como você se comprometeu em tratar. Tem injustiças que foram feitas e que agora elas estão voltando e cobrando justiça. Aí o que eu faço? Dê a justiça. Faz o que deve ser feito, paga o preço. Pare de murmurar, pare de colocar força, foco, energia, tempo, dinheiro naquilo que não vai mudar nada a sua vida. Ter quase exterminado os gibeonitas não tornou o reino do Saul melhor, não fez a vida do Saul melhor, não melhorou nada para Israel, mas trouxe fome depois.
Tem gente que está gastando força, tempo, dinheiro, sabe? Às vezes até você vê que tem gente que está perseguindo pessoas, perseguindo assim, eu tô tratando tal pessoa ou tais pessoas como os culpados pela minha vida, da minha empresa não ter dado certo, porque tal pessoa fez tal coisa em tal tempo. Não, não é tal pessoa. Olha espiritualmente para cada área da sua vida. E considera o que Deus vem falando. De repente você ouve uma palavra e você pensa, não, não é isso. Não, não é por causa disso. Não, não é assim. Deus tem feito cada um de nós vermos, entendermos e pensarmos em coisas que não é por acaso. É com um propósito. E o propósito de libertar, o propósito de aliviar, o propósito de findar maldições. O Cabeça falou ainda no domingo. Tem gente que está muito envolvido com notícia, com preços das coisas, com os movimentos dos tabuleiros políticos. Se concentre no que Deus tem falado com você e te feito entender. Não é o que Deus está falando com a igreja, o que Deus está falando com você que você tem entendido. Tem assuntos que eles estão ativos na nossa vida e que eles estão aqui no nosso coração permanentes. Eu não estou falando daqueles que são latentes, sabe? Aquele que de tempo em tempo, eu estou falando daquele que você não esquece, aquilo que você, em determinado momento, vem uma palavra e aquilo não sai do seu coração. Um perdão que deve ser liberado, uma reparação a alguém que deve ser feita, o pagamento de um acordo que foi feito que não foi levado a sério, que aquilo depois você pensou equivocado. Essa pessoa nem precisa mais. Isso foi em outro tempo. Foi. O que eu já vi de gente com a vida amarrada por aquilo que se comprometeu e não cumpriu. Depois vi a vida do filho amarrada, a vida da filha amarrada. O casamento. A pessoa que não dá a Deus o que tem que dar no casamento. E ela vê a vida dela, aquilo que tem tudo para dar certo, para arrebentar, ser uma coisa sempre, sempre, sempre limitada. Eu lembro uma vez que a bispa fez uma reunião e falou assim, você tem que lembrar que a sua esposa e que o seu marido é filho de alguém. Às vezes você vê uma situação com seus filhos, o que você vai, ora, faz campanha e tal, e você está ignorando a primeira evidência, que é como você trata a mãe do seu filho. É como você trata o pai dos seus filhos. E aí a amarração não está sendo causada por nenhum gibeonita, não. É a tua atitude. Coloque-se em pé por gentileza. Com seus olhos fechados. E com disposição de dar a Deus. Uma coisa boa que a gente sempre fala e usa Davi como referência é que Davi não perdia tempo quando ele sabia o que fazer. E quando ele sabia o que fazer, ele não ficava, perdendo tempo, fazendo coisas diferentes das que ele sabia. Tem que fazer isso? Vamos lá. Tem que fazer isso? Opa, mas não vou passar por cima do acordo que eu fiz, porque, estou aprendendo que você não descumpre acordos. Então eu não vou cair agora no mesmo erro de descumprir um acordo. E existe o acordo pessoal, existe o acordo familiar,
existe o acordo profissional, existe o acordo de quem é líder e representa um grupo, uma empresa, um setor. Esses dias ainda eu vi uma situação e eu pensava, né, tem coisas, eu já vi isso acontecendo antes, da pessoa ela perder uma coisa tão promissora, tão boa, por ela não ser leal, ela não ser fiel ao grupo, àquela situação que Deus confiou nas mãos dela. Às vezes você é um líder de um grupo que Deus coloca nas tuas mãos e você vê que a causa é justa, ela é pertinente, e às vezes você tem que defender o teu grupo. Você tem que, com o poder que você tem, com a autoridade que você tem, com a situação em que você está, você representar aquele grupo. E de repente, você pode ver uma perda pessoal e ser desleal ao seu grupo, diante de alguém que está acima de você, maior que você. E aquilo, inclusive, ser um teste na sua vida de Deus ver se Ele pode confiar mais nas suas mãos ou não. A Bíblia diz, né? Foste fiel no pouco, até o pouco que você tem lhe será tirado. Às vezes eu estou liderando 10 e estou pedindo 100 para Deus, mas eu estou traindo os 10. Eu não estou fazendo a função que eu tenho que fazer com aqueles 10, porque eu estou mais preocupado na minha manutenção e promoção do que em levantar, do que em multiplicar aquilo. E multiplicar assim, para ver o resultado daquilo, né? E não só o meu resultado. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes. Da pessoa estar ali e naquele momento ela passar por cima de todo mundo, ela entregar, né, aquele pequeno grupo que estava sob liderança dela e não assumir a responsabilidade, não fazer a sua parte, e ela acreditar que ela estava em vantagem e falar a língua que alguém queria ouvir, dizer o que alguém queria ouvir, e depois, não muito lá na frente, ela ser envergonhada, ela ser preterida por Deus e por aquela que era a sua liderança, porque ela até recebeu a herança, mas ela não manteve a herança, porque a herança não foi abençoada. Se o Davi não tivesse feito o que o Senhor mandou com os gibeonitas, eles não teriam abençoado a herança do Senhor. E Davi ficou na mão de um povo que nem israelita era. A Bíblia faz questão. Eles não faziam parte dos israelitas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, por mim e oro por cada pessoa que está aqui, encerrando, meu Deus, essa casa firme nessa quinta-feira. E eu peço, em primeiro lugar, temor, que é o começo. O começo, meu Deus, da sabedoria na vida de uma pessoa, é o temor do Senhor. E nós vemos nessa passagem que uma pessoa que não tem temor, ela pode ter poder, ela pode ter posição, ela pode ter dinheiro, ela pode até dizer que é sábia, mas não é. E a sabedoria faz falta. A falta da sabedoria faz diferença. E não é para o bem, é para o mal. Eu peço que o Senhor coloque em cada coração temor e que a cada entendimento que o Senhor está dando agora, porque eu sei que essa palavra traz luz para a nossa treva, onde há trevas, onde há, meu Pai, amarração, onde há impedimentos, onde há barreiras e muros, o Senhor está mostrando como eles serem transpostos. O Senhor, meu Pai, está tocando em pontos que já estavam ativos na vida de alguns para serem trabalhados e que não eram trabalhados no Senhor, que não estavam sendo obedecidos, que não estavam sendo tratados, meu Deus,
de acordo com o que foi dado, se comprometido. E eu oro agora para que caia por terra, meu Deus, todas as barreiras, impedimentos, o que tiver na vida dessa pessoa, bloqueios mentais, orgulhos, que ela creia agora, que a fé dela seja maior, a fé na tua palavra, a fé nesta mensagem seja maior do que o orgulho dela, do que, meu Deus, a cegueira, do que uma opinião que ela tinha, e que ela creia, Senhor, que ela tema e que ela trema diante desta palavra, para que se tiver que voltar atrás, se tiver que tirar a mão de onde ela estava pesando, se tiver, meu Pai, que cumprir o que ela se comprometeu, se tiver que respeitar, meu Deus, os acordos que foram feitos, se tiver, meu Pai, que olhar para a palavra do Senhor e não para coisas minúsculas, insignificantes, de não tratar aquilo que não é pesado como pesado, de não tratar, meu Deus, aquilo que não é o problema da vida dela como se fosse problema. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Nos ajuda a ver o que não víamos até agora há pouco. E principalmente nos ajuda, meu Deus, a obedecermos, a cumprirmos, a tratarmos, meu Deus, os gibeonitas como eles devem ser tratados, a honrarmos com cada acordo, com cada voto, com cada compromisso que fizemos, para que o Senhor nos abençoe. Não nos deixa, meu Deus, envolvidos com coisas insignificantes, que só nós, meu Deus, só nós promovemos e damos um valor e não tem feito nada, não tem trazido nada, não tem acrescentado nada, não tem elevado em nada a nossa vida. Nos ajuda a envolvermos com aquilo que é espiritual, porque o espiritual define, o espiritual estabelece, o espiritual abençoa. E eu oro para que o Senhor, meu Pai, nos dê visão espiritual, nos dê força espiritual e nos leva, meu Deus, a termos atitudes espirituais de reparação, atitudes espirituais de restituição, atitudes espirituais de obediência, para trazer para nós, meu Deus, para estabelecer em nós, meu Deus, e para resgatar para nós aquilo que é nosso, a herança do Senhor para a nossa vida. O reino do Senhor, meu Pai, sendo restabelecido. E a bênção, meu Pai, que o Senhor prometeu sendo efetivada. É o que eu creio, é o que eu recebo, é o que eu tomo posse e é o que eu declaro agora sobre a vida de cada pessoa, meu Deus. Eu abençoo cada pessoa e eu declaro a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém.